Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. Mais uma aula nossa aqui, Polícia Rodoviária Federal. A gente vai falar de cinemática, movimento retilíneo e uniforme. A gente já falou dos fundamentos de cinemática, você já viu essas aulas, está aqui no card aqui em cima, pessoal. Então clica nesse card, assista, são 2 aulas de fundamento, mais uma aula de exercício. Essa aqui é a nossa 4ª aula desse programa, onde a gente vai preparar você para a prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, se você pretende prestar esse concurso, você precisa começar a ver todos os nossos vídeos. Pessoal, vamos lá. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre movimento retilíneo uniforme, né? Movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo, ele acontece em linha reta. Muito importante você pensar isso. Linha reta, tá? Então a gente não tem nenhuma curva, não tem nada disso, é só reta mesmo. E quando eu falo para você que esse movimento acontece em linha reta, ele também vai acontecer com velocidade constante. A velocidade desse movimento é uma constante, isso não muda, tá? Guarda, isso daqui é extremamente importante. A velocidade não vai mudar nesse tipo de movimento. Eu vou tentar fazer o que eu puder aqui para destacar isso aqui para você. E aí, gente, relembrando, tá, mas a gente já falou das unidades de medida de velocidade, não já? Sim. Então vamos só relembrar que velocidade, dentro do Sistema Internacional de Unidades Medidas, ele vai ser dado em que, gente? Então a nossa velocidade em si, ela vai ser dada em metros por segundo. Só que vamos lembrar também que essa velocidade é uma grandeza vetorial. Você está falando para mim que você ainda não sabe o que é grandeza vetorial? Então você não viu os vídeos anteriores. Volta lá e dá uma olhadinha em grandeza vetorial. Se você já sabe, continua comigo aqui que a gente vai verificar essa grandeza como vetorial. Uma grandeza vetorial, gente, ela vai ser sempre representada com uma seta aqui em cima, apontando para a direita. Sempre, independente do movimento do corpo, é o nome da unidade de grandeza e a seta apontando aqui para a direita. Então esse aqui é o vetor velocidade, tá? Como vetor, ele tem módulo, nem vou falar mais o que é módulo, que você já sabe. Ele tem a direção, e também não vou falar o que é direção, porque você já sabe, a CESP vai perguntar para você. E ele tem sentido, né? E não tem sentido nenhum você continuar a aula se você não sabe esses assuntos. Então volta lá e assista as aulas iniciais, beleza? Já dei todas as dicas aí que você precisa. Perfeito, pessoal? Então a gente vai, a partir de agora, definir sempre essa velocidade a partir desse tipo de grandeza, grandeza vetorial. Velocidade é a rapidez cuja qual um corpo pode se movimentar. Então, pensando num corpo aqui, esse veículo. Perceba que para esse veículo se movimentar, eu preciso falar para onde ele está indo, né, cara? Então, eu tenho um veículo, ele está apontando para cá e ele tem um vetor velocidade. Então, eu sei que essa seta aqui de baixo representa exatamente o vetor velocidade desse veículo, tá? Então, vou colorir todo mundo aqui porque isso aqui corresponde exatamente à mesma coisa. Claro que sempre que eu falar para você de um corpo em movimento, eu preciso falar da posição inicial dele. Então, esse veículo aqui ele tem uma posição inicial, tá? Vou pensar em qualquer posição inicial. A partir desse momento, e de acordo com um intervalo de tempo que a gente possa definir, esse veículo passa a se deslocar e vai atingir uma outra posição que a gente vai chamar de posição final. Que a gente pode usar sempre um referencial lá no futuro para verificar essa posição final. Poderia ser um poste, por exemplo. E aí a gente vai verificar a rapidez com que esse veículo se movimenta. Só que no movimento retilíneo e uniforme, a gente vai escrever isso na forma de função. Por quê? Porque eu quero tentar descobrir onde que esse veículo vai estar em algum momento. Então, para determinar isso, eu vou verificar a posição final dele em função do tempo. Ou seja, onde ele vai estar depende de quanto tempo ele se mexe. Isso vai depender também da posição inicial e esse tempo ele varia com a velocidade, a rapidez com que eu me movimento. Se eu ficar me movimentando durante 30 segundos a 10 metros por segundo, eu chego no lugar. Se eu me movimentar durante 30 segundos a 30 metros por segundo, eu chego em outro lugar muito mais longe. Então, tudo isso vai depender basicamente também do tempo. Então, aqui a gente tem um elemento importante. Essa daqui é chamada função
horária da posição. Olha, já ia falar besteira pra você, hein? Função horária da posição. E aí você consegue verificar a posição, onde que esse veículo vai estar em algum intervalo de tempo. Isso vem de movimento retilíneo uniforme, toda vez que essa velocidade for constante. Vou falar isso aqui para você de novo. Então, vamos fazer um exemplo aí, gente. Exemplo é sempre bom, professor. Então, pensar o seguinte, ó, você está lá no posto policial, certo? Já uniformizado, fardado, ok? Distintivo, tudo certinho. Começou o seu trabalho lá. E aí, você tem o seguinte, você está acompanhando o movimento de um veículo suspeito e ele passou no quilômetro 200, né? Por você, num determinado intervalo de tempo, e você verificou a velocidade dele, e a velocidade dele, ele está indo nesse sentido aqui, certo? E ele tem como valor de velocidade 30 metros por segundo. Beleza. Ó, boa informação. O próximo posto policial fica lá na frente, né? Muito longe. A gente vai tentar interceptar esse veículo um pouco antes. Quando? Depois de 1 hora. Pra gente poder fazer o bloqueio lá pra esse veículo. Porque ele tá muito suspeito, cara. Esse cara aqui, ó, tem coisa aí, hein? Então a gente vai bloquear esse veículo, vai interceptar esse veículo num bloqueio daqui a 1 hora. Como que a gente vai verificar em que lugar eu preciso fazer esse bloqueio para conseguir pegar exatamente esse veículo? Ou seja, eu quero saber qual que é a posição final nesse intervalo de tempo de 1 hora, aonde vai estar o nosso bloqueio. Ok? Então como que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. Função. Usa a nossa função. Posição, depois de 1 hora, é igual à posição inicial, que é 200 km, mais a velocidade vezes o tempo. E aí eu não substituo a velocidade porque a gente tem um problema. Na estrada, a gente vai usar as posições dadas em quilômetros, e não no Sistema Internacional de Unidades. Então pode ser que a CESP vire para você e fale, olha, meu querido, transforma isso aqui em quilômetros por hora. Então você vai multiplicar por 3,6. Multiplicou por 3,6, você sabe que isso aqui vale 108 km por hora. E aí você substitui lá. Então agora sim, a sua posição depois de 1 hora é 200 mais 108 vezes 1. 108 vezes 1, gente, dá 108. 108 mais 200, 308. Então a posição final desse veículo vai ser no quilômetro 308. Lá vai ser determinado o bloqueio para a gente interceptar esse veículo. Percebeu? Bem tranquilo utilizar aí as equações de movimento retilíneo e uniforme num sistema como esse. Certinho? Tranquilo? Vamos ver mais um ponto aí de movimento retilíneo uniforme que é muito importante, cara. Qual que é? Ultrapassagem. O tema de ultrapassagem sempre aparece, cara, né? Ultrapassagem. E aí, para a gente falar de ultrapassagem, a gente vai verificar algumas situações importantíssimas aí para analisar esse tipo de sistema. Vou até fazer um degradê aqui na ultrapassagem, porque esse tema é importante, ele merece todo o nosso respeito. Ó, ficou top, hein? Pessoal, para a gente estudar ultrapassagem nesse tipo de sistema, a gente vai verificar algumas coisas que são consideradas extremamente importantes nesse tipo de situação. Quais são? Primeira coisa, eu tenho, claro, numa ultrapassagem, necessariamente dois veículos, né? Um veículo A e um veículo B. Dois veículos aí para a gente verificar a ultrapassagem entre eles. Eu preciso conhecer a posição inicial desses dois veículos e só. Posição inicial do A, posição inicial do B. E claro, preciso conhecer a direção e sentido que eles estão para poder verificar como que vai rolar essa ultrapassagem. Então os dois estão indo para frente, tá? Esqueça aí que a seta está um pouco torta, os dois estão indo para frente. E hoje eu vou colocar valor aqui, gente. Eu vou colocar esse cara aqui, ó, vindo a 30 metros por segundo. Vou trabalhar com um exemplo numérico com você, porque você merece entender isso aqui de verdade, né? 25 metros por segundo. Então, primeira coisa que a gente vai estudar para verificar qualquer exercício de ultrapassagem é um elemento chamado velocidade relativa. O que é a velocidade relativa, gente? A velocidade relativa é o quanto eu sou mais rápido do que você.
ou o quanto dessa velocidade eu estou usando para me aproximar. Então perceba que de 30 para 25, a velocidade relativa é apenas de 5 metros por segundo. É só essa velocidade de aproximação. Eu falo que a velocidade relativa, quando eles estão no mesmo sentido, vai ser a velocidade de quem está atrás, menos a velocidade de quem está na frente. Nesse caso aí, a nossa velocidade relativa é de 5 metros por segundo. Aí lembra que eu falei que você precisa conhecer a posição inicial desses dois veículos? Por quê? Porque se eu conheço a posição inicial deles, agora fica fácil. Vamos supor que esse cara aqui está na posição 200 metros e esse cara aqui está na posição 600 metros. Para eu descobrir o momento exato que vai ocorrer essa ultrapassagem, eu vou te ensinar uma equaçãozinha simplona, gente. Distância é velocidade vezes tempo. Só para usar a velocidade relativa. Distância vai ser a diferença de posição dos dois veículos. Exatamente a distância que eles estão um do outro. No caso aqui, 400 metros. Então a gente vai pôr aqui, ó, 400 é igual a V. V a gente vai usar a velocidade relativa, que é 5 vezes o tempo. E aí você vai descobrir quanto tempo leva para ocorrer essa ultrapassagem. No caso aqui, então, 400 dividido por 5 é igual a T. Quanto que dá 400 dividido por 5 aí? Você que é bom de fazer conta aí. Quanto? Oh, boa, 80. Então você vai levar 80 segundos para alcançar o outro veículo. Vou pegar uma cor mais forte aqui. 80 segundos. Se eu sei que essa ultrapassagem levou 80 segundos, eu posso encontrar a posição, o local da ultrapassagem, usando a função horária para o corpo A, que vai ser a sua posição inicial, mais a sua velocidade vezes o tempo. Ok? E olha só que interessante. A posição onde vai ocorrer a ultrapassagem é 200, mais a velocidade do corpo A, que é 30, vezes 80. Fazendo essa conta aqui embaixo, gente, 200 mais 30 vezes 80, lembra que você vai fazer sempre a multiplicação primeiro, por favor, hein? Não entrega o exercício lá no final. Você vai fazer essa multiplicação. 8 vezes 3 dá 24, joga os dois zeros de volta, dá 2.400, 2.400 mais 200 dá 2.600 metros. Então, vai acontecer na posição 2.600 metros, tá? 2.600 metros. Essa é o local, a posição dessa ultrapassagem. Lembrando que essa ultrapassagem que a gente estudou aqui são com os dois corpos indo exatamente na mesma direção e no mesmo sentido. Professor, e se eles forem em sentidos opostos? Cara, mas você pergunta, hein, mano? Você perguntou? Beleza, a gente responde para você. Então, hora de mudar de lado. Ó. Mudou de lado aqui, cara. O que a gente vai verificar aqui nesse sistema? Gente, de novo, olha só. Corpinho A, corpinho B. A velocidade desse corpo está nesse sentido. A velocidade desse corpo está nesse sentido. Se os corpos estiverem em sentidos opostos, a única coisa que muda é que a velocidade relativa vai ser a soma dos dois. A velocidade A mais a velocidade B. Por quê? Porque os dois estão indo em direção a se encontrar. Os dois estão auxiliando esse movimento de encontro. Então, em sentidos opostos, a gente acaba somando essas duas velocidades. Ok? O restante, gente, é exatamente igual. E a gente não vai ficar batendo nessa mesma tecla duas vezes. Então, fica a dica aí para você mandar super bem na sua prova com esse conteúdo que é sensacional. Veja, reveja, assista várias vezes esses exercícios, esse assunto, esse tema. Resolva questões que isso vai ajudar você a mandar super bem. Um grande abraço, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê na próxima aula. Valeu, gente, e até a sua aprovação. Tchau!